Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, cá estamos com mais um Política Local, o programa de análise da atualidade política numa perspectiva mais autárquica do poder local, municipal, com três autarcas: Manuel Pisco, presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Os temas de hoje são a situação na Fertagos, em que os comboios andam sobrelotados e há queixas de utentes e também intervenção de políticos. O novo aeroporto o novo aeroporto de Lisboa, em que a ANA já entregou um primeiro relatório com vista à celebração do contrato com o Estado para a construção do novo aeroporto, e temos dois ministros que já se pronunciaram sobre as condições em que poderá ser feito. E sobre as autárquicas, soube-se esta semana que o Partido Socialista candidata no Montijo Ricardo Bernardes e em Lisboa Alexandra Leitão. Vamos então ao primeiro destes três temas. Eu cumprimento os nossos três membros do programa, Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias. O primeiro tema, como referi, é a situação na Fertagos. Esta semana a autarca Inês Medeiros fez questão de ir às 8 da manhã ao Pragal, à estação do Pragal, para relatar a situação que é vivida por milhares de passageiros que têm muita dificuldade em embarcar no comboio da Fertagos para Lisboa, uma vez que quando o comboio chega à estação do Pragal, a última antes da ponte 25 de Abril, já vai completamente cheio e é difícil às pessoas que estão no Pragal conseguirem entrar. Na hora de ponta da manhã são entre 1.000 a 2.000 pessoas que embarcam naquela estação e será porventura a estação que mais sofre com esta situação, embora a estação de Corroios, que é pouco anterior, também tenha um grande volume de passageiros a entrar. Há momentos em que são quase 2.500 ali na hora de ponta. Isto é uma situação mais visível desde que a Fertagos procurou aumentar a frequência dos comboios, passaram a ser de 20 em 20 minutos, mas para conseguir isso a empresa reduziu a metade o número de carruagens de cada composição, passaram de 8 para 4 e torna-se ainda mais difícil conseguir lugar no comboio. Eu começava desta vez por Ivan Gonçalves. Ivan Gonçalves, como é que classifica esta situação e como é que se poderá resolver este problema da falta de material circulante, que é aquilo que é apontado como a causa deste problema, de a Fertagos não ter mais carruagens para acrescentar às composições, tendo em conta que estas carruagens, o material circulante, é propriedade do Estado e é disponibilizado à empresa por via da concessão. Bom, muito bom dia, Francisco, Nuno, Manuel e aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que esta é uma questão que não é nova, em alguma medida, ou seja, na medida em que nós sabemos que ao longo dos últimos anos tem havido um aumento paulatino da utilização do comboio e isso tem feito com que a pressão que todos os dias existe para se conseguir aceder a este transporte tem vindo a aumentar substantivamente. Ora, ao longo dos últimos anos tem existido também cada vez mais gente que vai reclamando que tem que existir uma mudança no serviço, tem que existir uma melhoria do serviço, tem que ser aumentado o número de lugares disponíveis. Houve algumas medidas que foram tomadas ao longo dos últimos anos, lugares sentados que foram retirados. Eu julgo até que nós chegámos a discutir essa questão aqui no nosso programa, mas foram também aumentados o número de carruagens que circulavam. Agora, aquilo que foi feito desta vez é que parece que é uma evidente não solução, porque ao aumentar-se a frequência do número de comboios, mas tendo ao mesmo tempo diminuído o número de carruagens, comecei de 8
para 4. Isto torna evidente que o número de lugares que existe para transportar utentes acaba por não aumentar, que é aquilo que nós precisávamos que acontecesse neste momento. E isto é ainda mais grave quando também sabemos que as duas, a paragem mais afetada é a do Pragal, como dizia o Francisco, que é do concelho mais populoso do distrito, o concelho de Almada. A segunda, Corroios, que estávamos a falar, é do segundo concelho mais populoso do distrito. Ou seja, há uma fatia enorme da população que precisa de chegar aos seus locais de trabalho, na maioria dos casos, precisa de chegar às escolas, às universidades, pela razão que for, e que não está neste momento a conseguir porque o serviço não está a dar resposta. A situação parece-me que é evidente, ou seja, o governo tem que agir. Foi feita uma renegociação, mas claramente esta renegociação não acautelou o mais importante, que era também o aumento do material circulante. Isto tem que ser feito. Tem que ser feito porque senão são as populações da Península de Setúbal, em particular destes concelhos que referi, que já são aquelas populações que no país mais tempo demoram em deslocações de casa para trabalho. E nós ainda estamos a penalizar mais gravemente quando estamos a fazer com que as pessoas hoje em dia não consigam, quando chegam à estação, não apanham o transporte, não conseguem apanhar o primeiro transporte que passa, têm que esperar por um no qual tenham lugar. Ora, ainda para mais, num tempo em que nós pretendemos que se abandone, ou que se abandone substancialmente o uso de transporte particular, quer dizer, eu acho que isto são incentivos errados e, portanto, é preciso dar resposta a esta situação. Nas outras formas de transporte foi feito algum trabalho pelo anterior governo, foi renovada a frota de transporte rodoviário, foi criada a rede metropolitana. Na questão dos navios do Tejo, foram contratualizados, foram contratados, já começaram a chegar navios novos para a frota. Agora, do ponto de vista de transporte ferroviário, há trabalho que é preciso ser feito e eu diria que aqui é evidente que o governo tem que atuar. Manuel Pisco, um dos argumentos sobre esta situação contra o governo é que isto seria, contra o governo ou também contra a empresa Fertagos, que isto seria previsível reduzir o número de carruagens, iria dar mais sobrelotação nas carruagens, embora também se possa admitir que em abstrato poderia dar-se o caso de os passageiros saírem mais distribuídos, digamos assim, uma vez que há mais carreiras e a lotação não ser tão notada. Francisco, deixa-me só dizer, mas a sobrelotação já existia, foi por isso que foi reforçado o número de comboios por hora. Agora, aquilo que se fez ao diminuir o número de carruagens, quer dizer, é como diria na velha nação do frado, é fazer as contas, não é? Se nós aumentamos, se diminuímos o tamanho do comboio para metade, mas não colocamos o dobro da frequência, ou mais do dobro, claro que não vamos resolver nada. Manuel Pisco, pedia o seu comentário a esta situação e recordar que no caso de Setúbal também reivindicava há muito tempo maior frequência nestas ligações, o que agora foi conseguido, mas Setúbal também já tem uma reivindicação antiga, que é que o comboio da Fertagos possa andar mais alguns quilómetros e fazer também a ligação ao Instituto Politécnico de Setúbal, uma vez que há milhares de alunos que precisam de se deslocar até esta instituição de ensino. Com estes problemas todos que se vêem agora na operação, sobretudo nas horas de ponta, afigura-se mais difícil conseguir cumprir também esse outro objetivo de o comboio também poder chegar até ao Instituto Politécnico de Setúbal. Bom dia a todos. Este assunto, o que se figura difícil de compreender, verdadeiramente é difícil de compreender como é que este negócio funciona e a aparência de quase de um logro que está aqui quando se sente a necessidade de aumentar o número de composições, o horário das composições.
Isso vai dar como resposta, sim senhor, então a gente passa a ter 3 composições por hora de 20 a 20 minutos e simultaneamente reduz-se o número de carruagens. Isto é uma patetice, quer dizer, então se ele já estava lotado, havendo 3 vezes menos comboios num sentido e no outro, agora, com o número de carruagens total que havia, agora reduzem as carruagens, é evidente que isto vai levantar problemas, vai causar ainda mais falta de lugares nos comboios. Isto não é uma coisa que não tem explicação. A única explicação que tem, não tem explicação em termos racionais, a única explicação que tem é uma explicação que está mais ou menos na sombra, que é o facto, aliás, a Presidente da Câmara da Almada tem dito isso, de ser um negócio daqueles, a gente costuma chamar negócios da China, não é? É um negócio da Fairtax, é uma espécie de negócio da China neste sentido. A infraestrutura está por conta do Estado toda. Portanto, a única coisa que o investimento de infraestrutura, o número de comboios, o número de carruagens, tudo isso é por conta do Estado. Portanto, o concessionário só tem que explorar com o material que lá puser. Se quiserem mais comboios, verdadeiramente, então o Estado que lá os ponha. É isto. Portanto, o negócio tem as vantagens, tem os lucros para o concessionário, mas os encargos e o investimento e a infraestrutura circulante, tem o material circulante todo, tem que lá ser colocado pelo Estado. Ora, não aumentaram o número de composições, não é, em funcionamento. Como é que se podem satisfazer mais passageiros nessas circunstâncias? Portanto, esta história de ter mais 3 comboios por hora, menos 3 comboios por hora, enfim, isso não é uma patetice. Há menos carruagens a servir a população. É como a história do coisa, a história de chegar ou não chegar às praias do Sal, é um pouco mais incompreensível, não é? Porque trata-se de andar mais 2 km e chegar à outra ponta da zona urbana de Setúbal, nas praias do Sado, e que serve ali milhares de estudantes que estão no Instituto Politécnico de Setúbal. Portanto, desde o início, desde a fundação da Fairtax, que se faz esta reivindicação, e pronto, e não há ali uma paragem que sirva de apiadeiro para se poder lá chegar o comboio, que é uma coisa que são mais 3 minutos, talvez, 3 ou 4 minutos, que os comboios da Fairtax deveriam chegar lá abaixo. Mas isto não está na concessão, mas esse erro também é de desenho inicial da concessão. Eu julgo que já foi renovado há pouco tempo, o período da exploração desta concessão já foi renovado ou foi alargado, mas as condições de circulação não foram alteradas, não foram melhoradas, nem em composições, nem em material circulante, nem número de carruagens. Isto é que é de facto. A Presidente da Câmara da Almada está a reclamar, e com toda a razão, não é? E com toda a razão, porque eventualmente isto terá mais inconvenientes para as paragens que estão mais ou menos no meio do percurso, não é? Até chegar ao Tejo, entre Pinhal Novo e o Tejo, enfim, aquelas que estão no meio. Sair no início talvez não se note tanto, mas se redimir o número de carruagens, estão a fazer exatamente o contrário daquilo que foi reivindicado por Presidente da Câmara de Setúbal. Foi lá, é preciso mais carruagens, porque os horários que estão com as composições que existem são insuficientes para a população que tem que ter muita espera. Mais ou menos carruagem. Eu acho que está aqui uma atitude que tem que ver com algum, não sei se é um afrontamento, se o que é, mas tem que ver com algum desafio ao concedente, que é o Estado, não é? Dizer, vocês não põem cá material novo e isto não funciona. Não vejo outra explicação para uma situação destas. Não sei, é preciso mais comboios, é preciso horários mais apertados, mais frequentes, e retiram depois as carruagens das composições. Isto é uma brincadeira, não pode ser. Não, há aqui ainda um ministério qualquer para explicar. Agora, tudo isto tem que ver com o facto de haver aqui uma condições leoninas que o concessionário tem na exploração desta concessão, deixar os custos para um lado e os proveitos para o outro. É o
costume nestas coisas, infelizmente é assim, quer dizer, não há aqui grande novidade, mas pronto, são os benefícios do negócio dos serviços privatizados, cedo ou tarde acabam sempre de dar este tipo de resultados. Vamos a ver agora qual é que é a pronúncia, agora que estão a estudar, segundo o Nicaragua diz que está a fazer contagem de... Agora é que estão a fazer a contagem. Estão a fazer agora porque... Não, fazem diariamente. Isto é uma coisa que há aqui qualquer mistério, de facto. Até não fazem diariamente, mas uma empresa está a fazer... Mas há que ter em conta que este novo regime de horários, a frequência de 20 em 20 minutos, entrou em vigor dia 15 de dezembro. Sim. Entretanto, meteram-se as festas do Natal e do Ano Novo, que são períodos atípicos, no que diz respeito à pendularidade, atendendo a férias e eventualmente dias de trabalho diferentes, e portanto a Fertagos diz que agora é que está a fazer essa contagem, no que diz respeito às horas de ponta, sobretudo, para tentar encontrar soluções. E este regime entrou em vigor dia 15 de janeiro de dezembro, como eu disse. Temos estado aqui a falar na redução do número de carruagens por composição para metade, mas é preciso referir também o crescimento do número de utilizadores deste transporte. Houve um crescimento de 30% comparativamente com o ano passado e comparativamente com novembro. Em dezembro houve um crescimento de 14%, segundo números da Fertagos. Isso pode ajudar a explicar alguma surpresa que estes acontecimentos agora da sobrelotação ainda mais aguda estão a mostrar. Nuno Matias, consegue compreender que estejamos numa situação destas que não tenha sido acautelada quando a concessão foi renegociada há pouquíssimos meses e a sobrelotação é até um problema crónico nos comboios da Fertagos? Bom, muito bom dia, Francisco, ao Ivan, ao Manuel e aos nossos ouvintes. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, é importante perceber que a concessão da Fertagos, do ponto de vista de serviço de transporte público, é das mais eficientes e das que melhor dá resposta diariamente aos utentes. Isso não significa que tenha uma concessão perfeita e que esteja isento de problemas. Aliás, saúda-se que haja autarcas a fazer pressão e a fazer estas declarações ou visitas à estação do Pragal ou outras, mas podiam ter feito isto também há um ano com o anterior governo, porque os problemas existiam na mesma. Até porque é certo que esta situação com o aumento da frequência, mas diminuição das composições por frequência, necessariamente criam impacto no serviço, porque necessariamente, sobretudo nas estações terminais do lado da margem sul, em especial no Pragal e em Corroios, necessariamente esses utentes vão ser pior servidos, porque ao longo do caminho anterior deste Setúbal, necessariamente vão entrando utentes que vão enchendo as composições, e aí é que entra também o acompanhamento da concessão, e o Governo aí tem um papel especial, que deve ser proativo no sentido de perceber que estas situações devem levar também a um reforço da capacidade de resposta até do material circulante, e esse trabalho deve ser feito tão rápido quanto possível, com uma questão que para mim também é muito relevante, que é, nós temos que olhar para esta circunstância também num contexto, e o Francisco acabou de o referir, que tem havido um aumento de passageiros transportados, fruto de uma medida positiva que aconteceu no anterior governo, que com o sistema de passes para a área metropolitana necessariamente reforçou a competitividade daquilo que é também um objetivo de todos, que é tentar substituir o transporte individual por um sistema em rede, coordenado, de diferentes ofertas de transporte público, e a Fertagos é um ponto essencial para reforçar essa capacidade e essa atratividade para o transporte público. Ora, aquilo que aconteceu foi que com este incremento de passageiros, com esta alteração de horários, é importante que agora se faça esta avaliação
de resultados e do funcionamento. Resulta evidente que começa a haver pressão e queixas por parte dos utentes e, portanto, tem que haver aqui algum arrepiar de metodologia, necessariamente a frequência mais incrementada de 30 para 20 minutos é um caminho positivo. Agora, percebendo-se que há falta de material circulante, tem que se perceber como é que ele pode ser reforçado tão rápido quanto possível, porque necessariamente nós não podemos tentar depois regredir pelo facto de as reclamações depois levarem a um movimento contrário, que é as pessoas desistirem de ir para os seus locais de trabalho através de um sistema mais eficiente de transporte público. Portanto, o caminho tem que ser o contrário. Se há necessidade de reforço, tem que se ver se há material já disponível ou de que forma é que pode ser posto em prática uma solução, porque já se percebeu que essa pressão existe, mas não existe só agora, e não existe também apenas pelo facto de ter havido aqui uma renegociação da concessão. É um contexto que começou antes e bem com a questão do novo sistema tarifário. Relativamente à concessão, ao prolongamento, o que se pode apontar é não ser um item que esteja previsto, tenha sido previsto nesta renegociação, não foi passado para o lado do privado a necessidade de investimento, o setor público também não referiu ter essa intenção. Eu acho que esta dinâmica destas concessões necessariamente carecem sempre de uma avaliação de impactos de algumas decisões. Uma delas, necessariamente nos últimos anos, foi a criação de um passe metropolitano mais competitivo, que por razões de racionalidade, naturalmente, levaram a que as pessoas ponderassem e bem substituir a solução de um transporte individual pela utilização de uma rede de transportes. Ora, essa rede de transportes depois tem que funcionar de forma articulada e com oferta que depois não leva as pessoas a pensar que se calhar já não estão disponíveis para poupar por um lado, mas depois perder qualidade para chegar ao seu local de trabalho por outro. E, portanto, necessariamente estas funções têm que ser dinâmicas e tem que haver um espírito crítico para melhorar aquilo que não está ainda a funcionar a 100%. A concessão foi concluída, pelo menos concluída, iniciada, foi há mais tempo e porventura terá levado algum tempo, mas a conclusão da renegociação da concessão é já bem posterior ao início do novo sistema de transportes e quando já eram conhecidos os números, pelo menos a tendência de crescimento, o que me leva a pensar se não terá havido aqui uma desvalorização do impacto desse crescimento no sistema que está montado. Ivan Gonçalves. O funcionamento e a prática necessariamente vão ter que levar a alguma revisão para garantir que não se afugenta os utentes, porque o objetivo é exatamente ter mais utentes para que este serviço funcione melhor. Ivan Gonçalves, ouvimos aqui o Nuno Matias falar de uma coisa que também tem sido dita por outras pessoas, que é esta pergunta: porque é que a autarca Inês de Medeiros não fez esta iniciativa de ir à estação do Pragal às 8 da manhã, há um ano atrás, durante a vigência do governo do PS? Acha que se justifica ter ido só agora? Bem, claro que se justifica. O problema aqui principal é que nós nunca tivemos uma situação como aquela que temos atualmente. E, portanto, podemos dizer que podia ter ido ontem, enfim, acho que isso... Mas a situação foi crescendo, foi ficando cada vez pior e eu acho que hoje em dia tem contornos que são insustentáveis. E, portanto, fez muito bem a Presidente de Câmara, da Almada, em ter ido a apertar e sinalizar esta situação, e eu tenho a certeza que já o fez também por diversas vezes. Informalmente, este é um tema que tem vindo a preocupar os autarcas do Conselho de Almada, e não são só os autarcas do Conselho de Almada, pelo que sei, e portanto, quer dizer, é evidente que era chegado o momento em que estamos, é o momento em que, claramente, é preciso o Governo fazer alguma coisa. Portanto, há um ano atrás a situação não era tão má como era hoje em dia, a procura estava a crescer, também já se falou aqui nisso, mas havia também a expectativa de que fossem tomadas medidas. O Ivan Gonçalves já referiu. Passamos então ao segundo tema do programa de hoje, sem prejuízo de Manuel Pisco, se quiser acrescentar alguma coisa, porque eu vou mesmo dar-lhe a palavra agora no âmbito deste segundo tema, que é o aeroporto de Alcochete, o novo aeroporto de Lisboa. Há aqui alguns desenvolvimentos, designadamente declarações de ministros,
na altura em que termina o prazo para o Governo responder, dar uma resposta ao relatório inicial que a ANA apresentou quanto às perspectivas para a construção desse equipamento. Temos 2 ministros a falar sobre o assunto, o Ministro das Infraestruturas e também o Ministro das Finanças, que diz acreditar que o investimento possa ser feito sem custos para o Orçamento de Estado, diga-se, sem custo para os contribuintes, o que nos remete para uma solução, uma engenharia financeira que passa pelo financiamento por parte da empresa concessionária. E também sabemos desta quinta-feira que o aeroporto de Lisboa bateu um novo recorde de passageiros, 35,1 milhões de passageiros transportados em 2024. Nós estamos a gravar um programa na quinta-feira à noite e é emitido no sábado, entretanto era esperada para sexta-feira a decisão do Governo no que diz respeito ao relatório da ANA, da empresa concessionária. Manuel Pisco, como dizia, ia começar por si. Acredita mesmo que este investimento, com esta dimensão que já todos percebemos que não será pequena, possa ser feito sem recurso a financiamento do Orçamento de Estado? Acreditar, isto não é uma questão de fé, nós já temos os exemplos à vista, a gente tem os exemplos portanto isto é uma questão de gestão das concessões, lembramos do caso das SCUTs, as SCUTs ainda, parte delas, não sei se todas, mas creio que não foram todas, só agora é que foram as tais vias de autoestradas sem custos para o utilizador, agora é que foram finalmente abolidas. Este negócio das concessões, e tem aqui elementos do problema da Fertagos, não é? O que os concessionários querem é simplesmente uma coisa, ter o maior tempo possível de concessão com a maior parte de lucros dessa concessão. E, portanto, vão fazer as suas propostas, vão fazer a sua tentativa, as suas negociações, puxar a brasa à sua sardinha para terem a concessão o mais tempo possível, ganhando o máximo possível. E toda a gente já sabe, o que isto é já uma noção que é do senso comum, que o negócio da ANA foi uma coisa absolutamente escabrosa. Entregar a exploração dos aeroportos e navegações à ANA nos termos em que ela foi feita, afastando o Estado da gestão deste setor que é vital. Depois, quando as suas responsabilidades está na hora de puxar os cordões à bolsa para investir ou reinvestir parte dos proveitos que tiveram, há sempre um grande problema, uma grande impossibilidade. Não é por acaso que os números que vieram a público dos primeiros cálculos que esta ANA faz nos seus estudos são quase o dobro daqueles 6.100 milhões que a Comissão Técnica Independente tinha estimado. De repente os números saltam para o dobro, é uma coisa astronómica. Da parte do Governo, o que achamos pouco normal é que na véspera do prazo que teria para responder a este primeiro estudo da ANA, na véspera uma comissão, uma estrutura de gestão e acompanhamento dos projetos de aeroportos. Então quem é que esteve a estudar a proposta da ANA? Tem que se perguntar, não é? Foi apenas um ministro que no tempo em que estava no governo que fez a concessão dos aeroportos, a gestão dos aeroportos à ANA, não é? Foi o Ministro das Infraestruturas, estudou sozinho ou foi no seu Ministério. É um pouco estranho isto, então esta estrutura não estava a funcionar. Nós estamos aqui, este é um dos casos mais grossos dos problemas e das vantagens para privados e dos problemas para o público das concessões. Eu não tenho dúvidas que este vai ser uma coisa pesada para o país, a não ser pesada para o país, vai ser um comprometimento, para uma coisa vai lá para 80 ou 100 anos de exploração de aeroportos entregues a privados para que se possa dizer que o aeroporto não custou ao país. Vai custar indiretamente de outra maneira, não é? Mas este processo está com uma condução que acho que pode ter alguns problemas sérios. Bem, vamos esperar, ainda não há posicionamentos do Governo sobre a análise do relatório da ANA. O relatório da ANA é uma coisa que, repare-se,
a pressão e o fim-capé que esta Ana fez para não aceitar de maneira nenhuma o aeroporto de Alcochete. Era Montijo, é que só era a única hipótese, não é? E nós vemos aquele ex-ministro do PSD que está à frente da Ana dizer que nem pensar, ora de repente, não é? Parece por milagre, porque agora o governo é do PSD, aceita todas as condições que o governo quiser colocar e está tudo bem, vai fazer na Ana. E claro que a pergunta que fica para uma pessoa normal é: a que preço é que isto vai ser? É essa a grande questão que se está a colocar agora nesta questão da construção do aeroporto. Ainda é cedo, não há dados à vista, vamos ver o que é que aparece, mas a prevenção é esta. Temos aqui a concessão das concessões a privados dos serviços públicos do país, é esta a maior de todas, é esta dos aeroportos. Vamos ver se o governo que privatizou a gestão da ANA, como é que ele agora vai negociar para um futuro largo as condições, se elas são benéficas para o interesse público ou elas são benéficas para o interesse privado. Vamos ver o que é que isto vai dar, mas agora é esperar que venham mais... Vamos esperar para conhecer o relatório da ANA, que ainda não foi tornado público, e também, à hora que gravamos o programa, não conhecemos a resposta do Governo a esse relatório, a esse primeiro estudo da ANA. Mas, Nuno Matias, há aqui uma coisa que já sabemos e que o Manuel Pisco estava a destacar. É no dia, na véspera do último dia para responder ao relatório da ANA, que o Governo cria em Conselho de Ministros, foi esta quinta-feira, uma estrutura, EGAPA, que é a estrutura de gestão e acompanhamento dos projetos de aeroportos. E esta estrutura é que vai coordenar a negociação com a gestora aeroportuária. Parece-lhe normal, no final do prazo, digamos assim, na véspera, no último dia, é que o Conselho de Ministros vem decidir criar uma estrutura que supostamente vai ser o braço do Governo para acompanhar técnica e juridicamente este dossiê? Bom, vamos lá ver. Eu tenho a certeza de que este dossiê já estava a ser acompanhado tecnicamente e não precisava ter esta estrutura, porque poderia ter outra ou outras estruturas técnicas dentro do Ministério e do Governo para conseguir não só calibrar aquilo que é o desempenho do concessionário em relação ao cumprimento da missão de que está incumbido, e portanto não me parece que seja agora com esta criação que visa sobretudo melhorar o processo de acompanhamento da concessão para o futuro, que significa que só agora que se vai começar a trabalhar. Esse trabalho de certeza que estava a ser feito e portanto o relevante é ter a garantia que esse acompanhamento técnico é fundamental para não só este processo de avaliação do trabalho feito pelo concessionário, mas também por aquilo que ele propõe e o esforço que ele propõe no âmbito da concessão e da necessidade de renegociação, que me parece que é evidente, porque estamos a falar de um investimento que vai ter outra magnitude e outra escala, é necessário que se defina aquilo que é razoável permitir ao concessionário ter de retorno desse esforço de investimento, que todos nós desejamos que não vá diretamente ao Orçamento de Estado e logo aos contribuintes, mas que necessariamente depois tem que haver um retorno para quem investe, porque de outra maneira ninguém teria interessado em utilizar esse capital de investimento para fazer algo que depois não iria ter o retorno. Portanto, esta lógica é positiva, mas tem que ser escrutinada, tem que ser criteriosa, tem que ser rigorosa e tem que se balizar aquilo que é admissível para uma concessão desta natureza, porque, como sempre se disse, o problema neste tipo de parcerias público-privadas não é elas existirem. Elas até são muito virtuosas, desde que sejam rigorosas e desde que tenham, lá está, o acompanhamento criterioso e desde que se garanta que há aqui uma racionalidade
para evitar que, por um lado, seja o esforço dos contribuintes a fazer um investimento que é descomunal, estamos a falar do investimento naturalmente bastante mais oneroso e muito mais oneroso do que aquilo que a Comissão Técnica Independente tinha identificado inicialmente, porque, bom, quem lida com empreitadas, e não precisam ser de obras públicas, sabe, perdão, que nos últimos anos tem havido um incremento significativo nos custos dos materiais e nos custos deste tipo de projetos. E, portanto, tudo isto é expectável e necessário, e portanto aquilo que é fundamental é que o Estado seja rigoroso para garantir que não há aqui nenhum aproveitamento e não se transforme numa parceria que faz sentido que possa existir, sem que exista aqui um critério de acompanhamento muito exigente. Com uma nuance, e permita-me o Manel com amizade contrariá-lo, mas não foi este governo, nem foi o governo do PSD que quis privatizar, entre aspas, a ANA com a concessão. Foi um acordo que vinha no memorando da Troika, que foi negociado e apresentado e aceito pelo governo ainda do Partido Socialista em 2011, onde já vinha muito claro um conjunto de interações que tinham que existir, entre as quais a questão da ANA Aeroportos, bem como a questão da TAP e até de outras empresas públicas que estavam até calendarizadas do ponto de vista de tempo, e portanto isto já vinha até no memorando da Troika como uma obrigação do Estado português para racionalizar o seu peso do ponto de vista de intervenção, exatamente porque tinha gerado um conjunto de problemas e disfunções gerais na gestão do Estado que tinham levado à necessidade de ir buscar 78 mil milhões de euros emprestados porque estava sem dinheiro em 2011, e esse foi o contexto. Portanto não foi uma decisão unilateral de um governo do PSD que, veja-se lá, quer privatizar tudo e todos. Houve uma necessidade que foi assumida pelo Estado português, na altura liderada ainda pelo governo do Partido Socialista, e no qual depois houve uma execução objetiva e que todas as análises dizem que até foi uma operação positiva porque permitiu um encaixe muito significativo à data para o Estado português. Isso não significa que chegados agora, e chegados aqui, e isto não tem a ver também com uma lógica de que, por ser um governo agora liderado pelo PSD, a ANA Aeroportos esteve mais disponível. A ANA Aeroportos certamente teria estado disponível sempre para aquilo que o concedente desejasse. Tem que haver depois uma renegociação exigente que defenda certamente o interesse do Estado português e dos contribuintes, para dizer, ok, não, a nossa opção deixou de ser a Portela mais um, como se chegou a falar inicialmente, ainda em governos do PSD também, passou a ter um aeroporto único, neste caso no Campo de Tiro de Alcochete, e portanto reformula-se o modelo e necessariamente tem que se repensar a concessão. Portanto isto é a lógica normal de um Estado concedente que diz, olha, nós até aqui tínhamos falado na hipótese de manter o aeroporto da Portela, a partir de agora queremos repensar tudo isto e deixar de ter duas infraestruturas e passar a ter apenas uma. E eu até estou à vontade, porque eu em dado momento até achava simpático ver a manutenção da Portela mais a solução do Montijo, sobretudo numa situação transitória, e portanto, tendo havido esta opção do concedente, é natural que se renegocie a concessão. Tem que ser com exigência, obviamente. Nuno, vamos ouvir também o Ivan Gonçalves. Antes disso, só dar a palavra ao Manuel Pisco, mas pedia-lhe que fosse muito rápido. Desligou o microfone. Não, bom. Sim, diga então. É rápido, sim. Se o Ivan me dá a entrada. Não, é só, perdoa-me lá a ironia, o Nuno Matias, eu ia lá agora acreditar que o governo do PSD tivesse vontade de privatizar a ANA, nem por sombras. Isso foi tudo culpa do governo do socialista, do Sócrates. Estava lá no memorando, sim senhor, mas não me diga que não era vontade nem do ministro Pinto Luz na altura, que fez, executou, só disse que foi na altura que foi este ministro das infraestruturas atual que fez esta privatização, executou-a. A vontade já vinha tarde, mas era vontade. Mas era importante dizer que já vinha num acordo da Troika. Vinha, certo. Pronto, eu não falei em falta de vontade desta ou daquela interação, porque necessariamente onde se justificar, o Estado pode não estar, se houver alguém que esteja a fazer melhor e que cumpra esta missão pública. Agora, o que é evidente é que não foi uma vontade única, exclusiva
de um governo do PSD foi uma coisa que vinha negociada até por um governo socialista. Pronto, Foi só a nota que quis deixar. certo, então Sim, ficou feito. excluindo a vontade do PSD em fazer essa privatização, parece que é isso que o sentido da conversa, mas não é, porque o governo PSD faria a mesma coisa e fê-lo de boa vontade, e tão de boa vontade que está já a negociar sem que saiba bem como, porque é que a ANA agora vem exigir 210 milhões de euros de indemnização por causa da pandemia. Então quem é que indenizou a TAP por causa da pandemia? Isto será alguma contrapartida? Não se sabe. Porque é que na constituição da Comissão Arbitral, não é, entre o Estado para arbitrar os diferentes entre o Estado e a ANA, já estão queixas no Ministério Público. Porque é que não, já começam a haver casos que, enfim, se tiverem caminho para andar, já começam a explicar porquê, é que de repente se muda de opinião e aquilo que era impossível fazer passou a ser possível e recebido de boa vontade, vamos fazer o aeroporto em Alcochete. Esta questão da ANA vir agora de repente pedir 210 milhões de prejuízos para o reequilíbrio financeiro durante a pandemia, porque ninguém ponderou este reequilíbrio financeiro em relação à exploração da TAP, ninguém foi compensar. Isto é o quê? Moeda de troca para alguma coisa? Fica a pergunta no ar, que é para não estar aqui a levantar... Sim, Manuel, mas e não também tem. Todos sofreram a pandemia e só alguns é que recebem indenizações. E o à parte já vai longo, deixe-me passar aqui para o Ivan Gonçalves, para depois ainda termos algum tempo para o terceiro e último tema. Ivan Gonçalves, sobre isto do aeroporto, o que é que quer destacar? Bem, muito rapidamente então, eu diria, não é preciso idolatrar a ANA, basta ver aquilo que aconteceu com a TAP, para corroborar o que o Manuel também dizia, em que o atual ministro, que à data não era ministro, era secretário de Estado, assinou a privatização da TAP já depois do governo ter sido demitido no Parlamento, que eu acho por muito acordo. Ivan, permite-me, num processo que já tinha meses, não foi nada decidido na 25ª hora. Tinha meses. Tinha meses, mas todos temos experiência política suficiente, e o senhor atual ministro também, para perceber que a partir do momento que o governo é demitido, o processo tem que parar. Acho que é da mais elementar sensatez. Mas enfim, quanto a esta questão da ANA, eu acho que este investimento é de tal modo significativo, quer para o distrito, quer para o país, que era importante que o governo se sintonizasse ou que estivesse coordenado quando fala nestes temas, porque aquilo que percebemos também é que houve aqui alguma dissonância entre aquilo que o Ministro das Finanças veio dizer e que o Ministro das Infraestruturas veio dizer sobre a questão de quem é que pagará o aeroporto, e portanto eu diria que o que é mais importante para já é que o aeroporto se construa o mais rapidamente possível, e nesta parte, já que se falou nele, José Sócrates tinha razão, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás quase, quando, aqui cerca, enfim, já foi há mais de 15, quando veio dizer que o aeroporto devia ser construído em Alcochete, e portanto, no fundo, estamos atrasados, o país está atrasado e deve fazê-lo o mais depressa possível. O governo, acho que o que tem é que se coordenar para que isto se faça a bem do interesse nacional, salvaguardando o interesse público e não o interesse dos concessionários, e garantindo que o aeroporto é uma realidade o mais depressa possível. Basicamente é isso, muito rapidamente. E obrigado pela sua capacidade de síntese, Ivan Gonçalves. Passamos então para o terceiro tema, as autárquicas, novamente, já no programa da semana passada aqui falámos das autárquicas e vai sendo agora cada vez mais assim, até às eleições, porque vão acelerando os anúncios de candidatos. Tivemos esta semana a notícia de que no Montijo o Partido Socialista vai candidatar Ricardo Bernardes, já foi vereador, agora é membro da Assembleia Municipal, eleito pelo PS, e é um jurista, é professor na Universidade de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, convidado, e atualmente também profissionalmente é assessor da atual Presidente de Câmara, Maria Clara Silva, no Montijo. Isto põe fim à dúvida sobre quem iria ao PS candidatar no Montijo, porque a certa altura também haveria a possibilidade de ser Catarina Marcelino, que aliás é a Presidente da Conselhia, eleita há não muito tempo,
e é presidente da Assembleia Municipal, mas a escolha acabou por recair sobre Ricardo Bernardes. Também soubemos que em Lisboa a candidata do Partido Socialista é... peço ajuda ao Ivan Gonçalves, deu-me agora aqui uma branca e esqueci. É Alexandre Leitão. Alexandre Leitão, muito obrigado. Exato, sobre quem o líder do partido, Pedro Nuno Santos, veio dizer que seria, a par dele próprio, enquanto secretário-geral e do presidente do partido, a pessoa mais importante e, portanto, querendo destacar que o PS faz uma grande aposta para a Câmara de Lisboa e há essa possibilidade, admitida até agora, de alguns outros partidos da esquerda, designadamente o Bloco de Esquerda e o LIVRE, se associarem ao Partido Socialista na candidatura a Lisboa. Eu começava agora por Nuno Matias, por um lado relativamente ao Montijo, onde o PSD, em teoria, faz a maior aposta do distrito de Setúbal, é onde o partido diz que pode começar por ganhar uma Câmara na região. Como é que vê este candidato, agora apresentado pelo Partido Socialista, anunciado, ainda não apresentado, e também a Lisboa, se acha que esta candidatura de Alexandre Leitão é, como diz Carlos Moedas, uma candidatura de alguém que se aproxima dos aspectos mais radicais dentro do PS e da política, ou se, como diz o líder do PS, se a única crítica é esta, a campanha está feita, é porque não existem muito mais defeitos a apresentar à candidata. Nuno Matias, o que é que lhe apetece dizer? Bom, o que me apetece dizer é que é natural que os partidos, e naturalmente o Partido Socialista, que tem ambições a tentar lutar por ter resultados positivos que passem por tentar lutar pela vitória, tente ir apresentando tão rápido quanto possível os seus candidatos, como certamente o PSD o irá fazer, a CDU e por aí fora. No Montijo eu acho que resulta evidente que a escolha acaba por demonstrar uma situação onde o PS não está propriamente numa posição muito confortável ou destacada e que se calhar ajuda a reforçar as ambições que o PSD tem de ter ali um resultado histórico que esperemos não seja só ali, mas que ali necessariamente se calhar está mais perto de poder acontecer. Isto transponde também para a questão de Lisboa. É natural que, sendo a capital do país, haja também a preocupação de tentar encontrar figuras de primeira linha que tenham algum impacto mediático para terem algum palco de afirmação e comunicação para aquilo que são os seus projetos legítimos de tentar ganhar. É verdade que quando se diz que a deputada Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, pertence a uma ala mais à esquerda, como porventura também o próprio secretário-geral do Partido Socialista, acaba se calhar para tentar encontrar aqui algum espaço, que já não é a primeira vez que é falado como hipótese, de haver até uma coligação pré-eleitoral mais à esquerda, com partidos como o LIVRE, como o Bloco de Esquerda, e eu diria que se calhar a escolha tem um bocadinho mais a ver com esta percepção de possibilidade para tentar potenciar um resultado que depois pode ser pífio, na minha opinião, que depois resulta do facto de termos tido aqui alguns anos onde não só se sentiu a desorientação de alguma oposição, no caso na Câmara de Lisboa, e agora haver aqui esta junção de vontades para tentar, do ponto de vista quase de matemática, tentar com isto alavancar algum resultado. Eu diria que é uma percepção errada do que se passou desde 2021 no Conselho de Lisboa, e a opção por Alexandre Leitão, por muito de primeira linha que possa ser, porque é líder parlamentar do Partido Socialista, pelo facto de estar-se a tentar encaminhar para uma estratégia de junção a outros partidos mais à esquerda, acho que pode resultar num fracasso eleitoral para o próprio Partido Socialista e, portanto, e acho que depois também aliado ao trabalho que é reconhecido pelo Presidente Carlos Moedas, parece-me que não será em Lisboa que haverá grandes surpresas, a não ser se calhar algum desgosto pela derrota eleitoral mais expressiva do que aquilo que possa estar à espera. Agora, a apresentação das candidaturas parece-me estão a decorrer ao ritmo normal,
o próprio PSD certamente vai também começar a fazer os seus anúncios, a CDU e por aí fora, é o ritmo de um ano eleitoral que daqui a 6, 7 meses estará a envolver praticamente todos os intervenientes naquilo que já é a própria campanha e, portanto, é o timing de começar-se a posicionar quem se entende como melhor por cada partido, obviamente, para apresentar os seus projetos a nível local. Manuel Pisco, também o seu comentário aqui é esta dupla situação. Por um lado o Montijo, onde o PS candidata Ricardo Bernardes, que é um vereador ainda muito jovem, foi vereador no mandato anterior e agora deixou de ser vereador, é chefe de gabinete e deputado à Assembleia Municipal. Por outro lado, sabe-se também, o Setubalense noticia esta sexta-feira que o PSD, João Afonso, não conseguiu chegar a acordo com a Iniciativa Liberal. Com o Chega parece estar afastada a hipótese de haver um acordo, também porque o partido não quer, o PSD, e agora com a Iniciativa Liberal está posta de parte essa hipótese, até com acusações de João Afonso aos responsáveis da Iniciativa Liberal. É uma notícia que o Setubalense traz esta sexta-feira. Como é que olha para a situação no Montijo, sabendo-se agora quem é o candidato do PS e que há um movimento de independentes liderado por um socialista também, o presidente da Junta de Freguesia do Montijo e Afonsoeiro, Caria, que já anunciou que vai ser candidato. A CDU ainda não se sabe quem será o candidato, mas já governou a Câmara há 20 anos e não se vislumbra que possa ser uma aposta com expectativa de haver possibilidade da CDU ganhar no Montijo. Como é que olha para a situação do Montijo, ainda antes de falarmos de Lisboa? O Montijo é um caso, acho interessante a candidatura lançada pelo Partido Socialista. Portanto, é uma daquelas situações em que se percebe, aparentemente, isto visto de fora, não é? Em que não são aqueles comandos antigos das estruturas locais que dominam e vão buscar alguém que julgam, parece-me que é esse o caso, julgam que tem os conhecimentos e a bagagem técnica e que já tem o mérito para se candidatar à Câmara. Parece-me interessante por esse aspecto. Portanto, julgo que daí não virá mal por não ser um nome mais conhecido em termos de figuras, como se costuma dizer, dos dinossauros do partido ou dos dinossauros locais. Às vezes usa essa expressão com o seu sentido, mas enfim. Parece-me que a aposta é capaz de ser animadora para o lado do Partido Socialista. O CDU ainda não se pronunciou em relação a nenhum candidato, a nenhum conselho aqui na área do distrito, só se sabe praticamente Lisboa, que eu conheço, só de Lisboa é que está a indicar um candidato. Mas acho curiosíssima a perspectiva do PSD aqui mesmo também no Montijo. Então é com o João Afonso, com aquela pessoa com um perfil que é mais de Chega do que de PSD, aquilo que se tem passado neste último mandato, pelo menos com esse personagem lá no Montijo, tenho mostrado que aquela pessoa tem um perfil mais próximo do Chega do PSD, claramente. E é essa a grande expectativa que o PSD tem de dar a volta às eleições do Montijo. Parece-me curiosa a situação, mas acho que não sei. Não vai muito rapidamente sobre Lisboa, já é sabido que Lisboa, acho que a única reação conhecida do atual presidente é uma reação de medo. Nota que tem medo do candidato do PS. O PS, sem dúvida nenhuma, pelo lado do PS, pelo papel que aquela figura tem, não é? É uma aposta forte em termos de direção, de estrutura e de liderança atual do PS, está a pôr ali um peso pesado em Lisboa, e julgo que o Presidente da Câmara do PSD começou um bocadinho a ter uma resposta receosa. É uma pessoa radical, o que é isso? Lança-se um anátema do radical. Nós andamos a funcionar muito na comunicação social, nas redes sociais e na política por imagens e arquétipos e anátemas, e cria-se aqui semelhanças da verdade e da realidade, e pensamos
pensamos que funcionam sempre as imagens assim mais fortes. E tanto descaracterizando a pessoa, fazendo um tom de acusação sobre a pessoa, cria-se-lhe um anátema e ela está logo arrumada. Não é isso o caso. Manuel, desculpe lá ter que interrompê-lo, mas temos que dar aqui também uns minutinhos, uns 2 minutos pelo menos ao Ivan Gonçalves. Penso que da parte do Manuel está o essencial, interpreta essa posição de Carlos Moedas como um sinal de algum receio. Ivan Gonçalves, sobre os candidatos anunciados pelo PS no Montijo e em Lisboa, qual é o seu comentário para concluirmos? Muito bem, então, para concluirmos, começando pelo caso de Lisboa, eu diria que é difícil o Partido Socialista ter alguém mais significativo como candidato. É líder parlamentar, num contexto em que o Partido Socialista é oposição, não lidera em Lisboa, no Porto, nas câmaras do país. Candidata não é o secretário-geral do PS nem o partido, como foi dito, mas é o líder parlamentar. Portanto, acho que era difícil que fosse alguém mais significativo no Partido Socialista e, portanto, eu acho que será uma candidatura, obviamente, forte. Acho que, não, quer dizer, estas coisas, tentar equiparar, ainda a semana passada vimos isso, tentar equiparar aqueles que defendem o Estado de Direito, a empatia, a solidariedade social, àqueles que defendem precisamente o contrário, o ódio, o radicalismo, e dizer que são todos radicais, enfim, é uma estratégia que já todos conhecemos, mas que não pega. Alexandre Leitão não é nenhuma radical, eu diria que em muitas posições é muito mais radical Carlos Moedas naquilo que tem dito, e radical num lado errado, está no lado errado da história, se me permitem, e portanto não me parece que, e é como dizia o Manuel Pisco, e também já foi dito, se é esse o grande argumento, então acho que estamos conversados. É preciso perceber se Lisboa melhorou ou não durante estes 4 anos, acho que é evidente para todos que não melhorou, e portanto, e é sobre isso que o Sr. Presidente de Câmara de Lisboa tem que se justificar ou não perante o trabalho que fez ou aquilo que não fez. No caso do Montijo, eu sou suspeito, conheço o Ricardo Bernardes há muitos anos, somos amigos, somos da mesma idade até, mas não é toda uma surpresa a partir do momento em que houve uma eleição disputada no Partido Socialista no Montijo, depois não chegou a ser disputada, mas houve 2 candidaturas que se pré-anunciaram, e o nome do Ricardo Bernardes estava em cima da mesa até ainda antes dessa disputa, e segundo eu fui sabendo, mas a informação mais precisa de todas, mas uma das candidaturas, até aquela que ganhou, era essa a solução que vaticinava. O que eu acho censurável é que depois quem tem a ambição de ser candidato, que não consiga ser dentro do seu partido, opte por candidatura independente. Portanto, mas enfim, essas ações são para quem as pratica, aqueles que são socialistas só quando o partido os apoia, isso eu já acho mais censurável. A vida dos partidos, a vida democrática é assim, umas vezes escolhem, outras vezes não, umas vezes vencemos, outras vezes perdemos, faz parte da vida. Acho que o Ricardo Bernardes foi vereador, é chefe de gabinete da atual Presidente de Câmara, é um jovem altamente qualificado, um jovem, enfim, dentro daquilo que é o panorama dos Presidentes de Câmara do Distrito, e acho que tem muito boas possibilidades de dar outra vitória ao Partido Socialista. E terminamos então por aqui hoje a política local. Despeço-me dos nossos participantes, Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias, e também dos ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias. Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.